Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Eu vos saúdo na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual, né? Hoje registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no verso 19 em diante. Lucas 16, 19 em diante. A palavra de Deus diz assim: Jesus fala sobre o homem rico e o mendigo, uma parábola. A passagem diz assim, mas antes disso, querido, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe aí o mais número de pessoas que a gente possa estar alcançando aí. Compartilha aí para a gente ganhar muitas almas através do teu compartilhamento, através de você compartilhar, amém? Então a palavra de Deus diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da sua mesa, e os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os anjos, para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro que molhe na água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens na vida, e Lázaro somente os males, e agora está em consolo, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quisesse passar daqui para vós, não poderia, e nem tampouco de lá passar para cá. Oh, aleluia! Glória a Deus! Querido, esse texto do rico e Lázaro, pouco tempo aí uma emissora passou essa minissérie sobre o rico e Lázaro. Eu quero te dizer uma coisa. Nessa palavra, Jesus usa um nome: Lázaro. Jesus fez 40 parábolas. Dessas 40 parábolas, nenhuma ele cita nome. Tem a parábola da semente, tem a parábola do joio e do trigo, tem muitas parábolas, tem a parábola do filho pródigo, tem a parábola das dracmas perdidas, enfim, são 40 parábolas que Jesus pronunciou no seu longo ministério, no seu ministério, né? No seu ministério. O que acontece? Acontece que esta é a única parábola no qual Jesus cita um nome chamado Lázaro. No qual cita um nome chamado Lázaro. O que eu quero te dizer, o Senhor me trouxe nesse dia de hoje para falar a respeito desses dois moços, o rico e o mendigo chamado Lázaro. Alguns pensam, querido, que esta parábola ela foi destinada apenas para os incrédulos. Não. Essa parábola, ela foi destinada como alvo, que somos nós. Jesus tinha como alvo certo, sabe quem naquele tempo? Eram os fariseus. Os fariseus, os doutores da lei. Os fariseus eram o quê? Era aquela figura de autoridade. Os fariseus aquela autoridade religiosa do mundo judaico que se entregava ao mal enquanto tinha muitas oportunidades de fazer o que era certo. Você está entendendo? Então, essa interpretação desta parábola
é que até o povo de Deus será julgado. Até o povo de Deus será julgado se não fizer o que é bom e certo. Quando a oportunidade for dada, no sermão que eu vou falar com vocês agora, no sermão de hoje, vamos discutir sobre essa advertência para que a gente não seja pego de surpresa. Amém, querido? Então, essa parábola do rico e do Lázaro, ou do Lázaro e do rico, como queira, ela nos ensina muitas coisas. O homem rico teve muitas oportunidades. Em Lucas 16, 19, você vê que ele teve muita oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, de ter a sua família abençoada. Lucas nos mostra claramente que é a única parábola que Jesus usa nome. E esse homem rico teve essa oportunidade, ele teve essa oportunidade de ser melhor na sua casa, de ser melhor na sua família, de ser melhor para com seus irmãos. Ele, o rico, estava ciente da necessidade do mendigo. Ele estava ciente. A Bíblia diz que aquele que pode ajudar e não ajuda, comete pecado. Aleluia! Aquele que pode ajudar e não ajuda, ele comete pecado. Foi o caso desse rico. Podia ter alimentado aquele pobre mendigo chamado Lázaro, né? Mas ele estava tão ciente da sua necessidade que não ajudou o mendigo Lázaro. Engraçado que esta palavra nos conta a respeito desses dois moços, o rico e do Lázaro. Querido, qual lado você está? O lado do seio de Abraão? Ou o lado do rico avarento? O lado do rico avarento? Ou o lado de Lázaro? Aleluia, aleluia, aleluia. O curioso nessa história é que a Bíblia diz que até os cães lamberam as feridas, mas o rico não fez nada. Olha aí, até os cães tinham como companhia Lázaro, vindo lamber-lhe as feridas. E o rico, na sua riqueza, não fez nada para aquele pobre homem, né? Querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu e você vamos ser julgados por não fazer o que é certo. Eu e você vamos ser julgados por a gente não fazer o que é certo. Todas as vezes que eu não faço o que é certo, conforme manda a palavra, manda a lei de Deus, eu estou pecando. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo se você for crente, pai, eu quero te dizer, pai Abraão. Olha o que o rico falou, pai Abraão. Mesmo você sendo crente, você conhece as Escrituras, conhece qual é o seu dever aqui na terra, meu irmão. Às vezes, passando despercebido, né? Pois mesmo até os incrédulos, né? Os cães fazem muito bem do que alguns crentes. Os cães fizeram muito bem de que muitos crentes, que às vezes passam por uma pessoa na rua, até chuta, até despreza. Mas eu quero entrar aqui dentro da palavra de Deus, né? Eu dei só uma pincelada, eu quero entrar aqui dentro da palavra de Deus, que diz assim, ó, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Olha, Jesus está dizendo que esse abismo não tem como a pessoa voltar. Ah, mas eu falei com meu ente querido ontem à noite. Você falou com um demônio. Você falou com o diabo. Você não falou com o seu ente querido. Porque no livro dos Hebreus diz que morreu, segue-se o juízo. Então quem morreu não volta para falar. A Bíblia diz que há posto um abismo entre quem está aqui e quem está lá. Ou seja, quem está no seio de Abraão e quem está no inferno, no Hades. E o curioso dessa história, que ele lembra em sã consciência, ele lembra das oportunidades, ele lembra dos louvores, ele lembra que fez mal a uma pessoa, ele lembra do bem que ele não fez,
Pastor, mas é verdade? Olha só. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Deixa eu parar aqui. Abraão, meu pai. Você teria coragem de chamar o meu pai, o seu João, de teu pai? Eu teria coragem de chamar o teu pai de meu pai? Não, porque eu não conheço. Então, se ele chama Abraão de pai, porque ele tem intimidade, porque ele conhece as escrituras, porque ele sabe que Abraão era o pai da fé. Ele diz: Abraão, meu pai. Olha só, Abraão, meu pai. Ele sabia de sã consciência quem era Abraão. Tanto é para chamar Abraão de pai. Você só chama alguém de pai quando você tem intimidade, quando você tem aconchego para aquela pessoa, quando você vive com aquela pessoa, quando você permanece com aquela pessoa, você tem intimidade de chamar ela de pai. E ele diz: meu pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a água a ponta dos dedos e refresque minha língua. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, 28, diz que é choro e ranger de dentes. Aonde o bicho não morre, aonde o verme não morre, aonde o fogo não apaga. Querido, a oportunidade é hoje. A oportunidade de você falar com Deus, ter intimidade com Deus, não é ontem não, é hoje. Porque ontem já era, hoje é o dia. E o amanhã, pastor? O amanhã poderá não mais chegar. Então entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, continuando no texto, ele diz, Abraão disse assim, ó: filho, lembra que te recebestes bem em vida. Lembra que recebeste o bem em tua vida. E Lázaro, tão somente o mal, e agora está em consolo e tu atormentado. Olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa. Ele não foi para o inferno por ser rico, não. Ele não foi para o inferno por ser rico, ter bens, não. Ele foi para o inferno porque deixou de fazer o bem na terra. Mais uma vez, olha para cá. A Bíblia diz que aquele que pode ajudar e não ajuda, esse comete pecado. Você está entendendo? Então a palavra de Deus está dizendo que está posto um grande abismo. E ele disse mais, ele disse: rogo-te, pois, que mande a casa do meu pai. Aqui ele está falando do pai terreno, o pai da terra. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunha, a fim que não venha para esse lugar de tormento. Ó, ele lá no lugar que ele está, em tormento, em sofrimento, ele pede mais uma oportunidade de alguém avisar aos irmãos dele, para não ir para aquele lugar que ele está em tormento. Queridos, todo dia a gente prega sobre a salvação. Todos os dias eu prego, minha esposa prega através dos louvores, sobre a salvação. Muitos não querem aceitar, acham que nós somos quadrados, somos velhos, que salvação que nada, que Jesus que nada. Mas vai chegar uma hora da prestação de conta. Vai chegar uma hora onde todos irão comparecer diante de um tribunal. Aqui, o rico apareceu diante do tribunal com Lázaro, com Abraão. Mas vai chegar um grande dia, como um dia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no capítulo 20, melhor dizendo, sobre o trono branco. E vi um grande trono branco, os que estava sentado, de cuja presença me fugiu. Vi ali pequenos, grandes, ricos, pobres, tribunos, todos estavam diante do Senhor para a prestação de conta. E chegou o momento daquele rico prestar conta do que ele fez aqui na terra. O momento chegou para aquele rico dele prestar conta. E ele disse assim, Abraão disse, ó: e eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Hoje nós não temos Moisés, mas temos os profetas, que é o pastor Roberto, que é tantos outros, pregando todo dia sobre a salvação. Não deixe, querido, passar esse dia de hoje.
O rico teve a maior oportunidade do mundo de fazer o bem e acabou não fazendo. Nessa parábola, a gente vê a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Pastor, mas eu sou pobrezinho, mas serve ao Senhor com alegria. Eu já fui escorraçado de uma igreja para fora por não ter a roupa adequada para participar do grupo. Mas nem por isso eu larguei minha salvação de mão. Eu já fui rejeitado por pessoas por não ter uma roupa que combinasse com a deles. Mas nem isso me fez desviar. Porque o meu alvo é Cristo, o meu foco é Cristo. O foco daquele mendigo, mesmo mendigando, comendo as migalhas que caíam da mesa, não era simplesmente alimentar seu estômago, era alimentar o seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele mendigo morre e vai para o seio de Abraão. Glória seja dada a Deus. Querido, que bonito é saber que nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que é um Deus de justiça, um Deus que não castiga ninguém, a não ser a própria pessoa que se castiga a si mesma. Então morre Lázaro e vai para o seio de Abraão. Morre o mendigo e vai para o seio de Abraão. E morre o rico e é sepultado. E a Bíblia diz que lá no Hades, ele começa a clamar, começa a gritar, começa a se lembrar das oportunidades que teve aqui na terra. Quantas oportunidades o Senhor tem te dado ao longo da tua vida. Talvez, meu querido, você esteja com seus 20, 30, 40, 50, eu não sei quantos anos você tem. Você está tendo a oportunidade. Todos os dias, você está tendo a oportunidade todos os dias de ouvir essa palavra. Todos os dias tem um pregador falando no rádio, na televisão, na internet, através das lives. Então se arrependa desse mau caminho, se arrependa desse caminho errôneo que você está e faça o bem, meu querido. O Lázaro teve a oportunidade. Qual foi a oportunidade? De estar em pé da mesa, comendo as migalhas, onde tinha de companhia somente os cachorros. Amém, querido? Que Deus seja louvado nesse dia chamado hoje. Hoje você está tendo a oportunidade, através desse humilde pregador, de falar com você. Larga a tua prática de pecado. Todo dia eu bato na mesma tecla. Larga essa prática. Quantas oportunidades. Pastor, mas eu sou uma bênção, pastor. Eu levo minha esposa na porta da igreja. Quando o culto acaba, eu vou buscar. Pastor, eu dou até o meu dízimo no envelope para minha esposa dar na igreja. Pastor, eu dou algo para os pobres, eu dou cesta básica. Querido, isso aí não salva ninguém não. Isso aí é boa ação. Isso aí todo ser humano tem que ser obrigado a fazer o que você faz. Ser obrigado a ajudar um ao outro. A Bíblia diz, oreis um pelo outro para que não ficasse pesado as vossas cargas. Tem que aprender em oração que devemos orar um para o outro, ajudar um ao outro. Quantos têm muito, outros não têm nada. Esses que têm muito, quantas vezes humilham o que não tem nada. Você lembra do rico? Humilhou. Mas quando chegou na hora do vamos ver, Lázaro salvo ou eu vi para o inferno? Mais uma vez, aquele que pode ajudar e não ajuda, esse comete pecado. Que pecado terrível, né? De poder ajudar e não ajuda. Então quero dizer da tarde, da noite e na manhã desse dia, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Oportunidade, o Senhor está te dando através da palavra de Deus. Não jogue fora essa oportunidade. Não jogue fora aquilo que o pregador está te dizendo. Compartilhe essa live. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se inscreva nesse canal
Atalaia de Cristo, pastor Roberto Nunes. Eu tenho certeza que esse canal vai fazer muito bem para o teu elevo espiritual. Não deixe passar as oportunidades. Ah, pastor, mas minha esposa está orando. A minha esposa é pastora. E você, o que você é? Você é o rico? Hã? Você é o rico? Ah, a minha esposa é missionária. Está todos os dias orando por mim. Faça a tua parte, meu irmão. Porque ela não vai poder te salvar. Ela só vai te indicar o caminho. Através das santas escrituras. Ela vai te indicar o caminho. Agora a salvação é por sua conta. Busque enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Está chegando os dias terríveis que você não vai suportar. Se você não tiver o Espírito Santo, a presença de Deus, você vai sucumbir, você vai cair. E caindo, você não vai se levantar. E nessa queda, o diabo pode te levar para o inferno. Então aproveita as oportunidades que o pregador está falando. Porque hoje é dia de salvação nessa casa. Hoje é dia de salvação na sua casa, querido. Fique com essa mensagem. Fique com essa mensagem. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, graça te dou, Senhor, porque eu fui salvo do pecado através da tua cruz. Senhor, graça te dou pelos meus pés e braços perfeitos, meu Deus, enquanto há tantos mutilados. Meu Deus, eu oro por esse casamento, Pai, de anos e anos, essa mulher ver sendo jogada em uma lata do lixo. Essa mulher que tanto se dedicou a este homem, dizendo que o ama, que o ama. Pai, esse homem só fez atrair. Ah, Senhor, converta esse homem, Senhor, antes que o espírito maligno acabe com esta vida. Meu Pai, converta esse homem, converta essa mulher, esse jovem, Senhor, esse ancião que está ouvindo a Tua palavra, dizendo que não precisa ir para a igreja para ser salvo. Meu Deus, salva essas almas, salva essas vidas, Senhor. São milhares e milhões de vidas espalhadas pelo mundo, porque onde estiver chegando, Pai, as ondas amigas, Senhor, da internet, que chega a Tua presença aí, Pai, dentro dessa casa, para dissipar as trevas, Senhor. Meu Deus, fica conosco no dia de hoje, nos dando tudo, Senhor, que precisamos, Senhor. E aquilo que necessitamos, Senhor, acrescenta, Senhor. Meu Deus, fica conosco hoje, amanhã e sempre, porque estamos ansiosos, esperando a Tua volta. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que nós venhamos a ser como esse mendigo, Senhor, que ouviu Tua palavra, colocou em prática e foi salvo. O rico apenas ignorou. E todo aquele que te ignora, e todo aquele que te nega aqui na terra, no céu também o Senhor vai ignorar essa pessoa e vai negar. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, porque assim eu oro e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, faça assim com as tuas mãos e receba essa bênção aí, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todo aquele e toda aquela que aguarda a vinda de Jesus. Que nesse dia de hoje, todos juntos digam amém, amém e graças a Deus. Querido, graças a Deus, sonha contigo, hein? Enxuga essas lágrimas. Levanta. Deus é contigo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.